Pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou Avelar, sou aluno de pós-graduação aqui na Paulo Picanso, turma do mestrado, turma 6, e eu vou falar para vocês um pouco do flúor, certo? A nossa disciplina que a gente está abordando é a ciência e desenvolvimento dos materiais odontológicos. Eu vou abordar um pouco sobre o flúor, como eu comentei. Então aqui particularmente recebi uma informação de um paciente com um vídeo nesse mesmo formato, questionando sobre a possibilidade da utilização do flúor, a forma correta ou não, e se ele realmente é prejudicial ou não para a saúde. Então são desinformações que são passadas que acabam atingindo as pessoas que não têm esse estudo tão específico na área e acabam absorvendo essas informações erradas. Então são situações que a gente precisa estar disposto a esclarecer e a passar a informação da forma correta. Então assim, o que a gente tem de evidência científica que a gente pode abordar é que o flúor é o método preventivo de maior sucesso contra a cárie. Então ela tem a eficácia comprovada em vários ensaios clínicos, tanto randomizados. Então assim, revisões sistemáticas encontram redução significativa das lesões cariosas. Todos os estudos que a gente pode pensar, eles vão direcionar para a eficácia do flúor no tratamento da saúde bucal. Então assim, eu coloquei até no slide agora para a gente ver cortes atemporais que a gente consegue atingir. A gente tem em 2012 um artigo que comprova a eficácia do flúor, em 2015 novamente e em 2023 mais um. Então assim, é um recorte de tempo de mais de 10 anos que a gente consegue continuar mostrando a eficácia do flúor durante todo esse período e a gente não encontra evidências como que estão falando, que ele é prejudicial à saúde e de todo, como a gente pode pensar. Tudo demais é veneno, obviamente, mas a comprovação científica que a gente tem é que ele tem a eficácia e ele é muito bom para a saúde bucal, certo? E agora a gente vai falar a forma de atuação desse flúor, que ele vai atuar principalmente no processo de desre, no processo de remineralização e desmineralização, tá bom? O flúor, ele ajuda a não retardar o processo de desmineralização, ele vai coprecipitar íons de cálcio e fosfato, e ele tem esses efeitos aparentemente pequenos, só que durante o processo, esse processo ele vai se repetir várias vezes. Então, mesmo sendo um efeito pequeno, como é repetido várias vezes durante o dia, ele acaba sendo um lastro muito grande, ele acaba tendo uma repercussão grande quando acumula todos esses efeitos, certo? Então, esses ciclos se repetindo, eles vão ter uma interferência significativa. E quando o flúor tem atuação nesses ciclos, a saúde bucal melhora consideravelmente, certo? Então, o efeito resultante é que o fluoreto pode inibir o processo carioso, em cerca de 40% a 60%, se a gente for olhar diretamente a eficácia, tá bom? Então aqui a gente tem duas fotos de slides, ou de artigos específicos, perdão, e o primeiro é o que a gente já abordou, outro artigo, no caso de 2020, onde ele vai colocar que o fluoreto é capaz de evitar o desenvolvimento de novas lesões, mais uma evidência científica para a gente entender na aula. E esse outro artigo, ele coloca a forma de utilização desse flúor, como a gente vai encontrar esse flúor no ambiente e a forma que ele pode ser utilizado. A gente vai encontrar ele tanto na forma sistêmica quanto na forma tópica, e aí mais na frente a gente vai abordar cada tipo, mas é importante a gente entender essas duas situações, que tanto ele vai ter a forma tópica, que a gente pode usar durante o dia a dia, obviamente, e a parte sistêmica, que ele é introduzido no corpo humano durante a ingestão da água, tá bom? E aqui, agora a gente vai abordar as formas de uso desse flúor. A gente vai ter inicialmente o flúor tópico, e aí ele pode ser encontrado em 3 formatos, certo? E ele é utilizado diretamente sobre a superfície dos dentes. O flúor tópico, ele é eficaz na prevenção de cáries por sua capacidade de remineralização e proteção contra a desmineralização. Como a gente já falou, ele vai atuar no processo de desre. E com a atuação nesse processo, ele vai evitar a perda de minerais dos dentes, fazendo com que com isso a gente tenha a diminuição do processo carioso, certo? E ele vai ser encontrado em 3 formatos: os cremes dentais de uso diário, os géis fluoretados e os vernizes fluoretados, tá bom? Cada um vai ter sua indicação e contraindicação, obviamente, e vai ter a quantidade correta de utilização. Falando primeiro dos géis fluoretados, dos cremes dentais, perdão. Os cremes dentais, eles são de uso diário para prevenir a cárie. O ideal é que eles possuam 1.100 ppm de flúor e consigam essa utilização pelo menos de 2 a 3 vezes no dia, certo? A quantidade do produto, que é a contraindicação, vai de acordo com a idade do paciente. Então, cabe a gente se atentar à forma que a gente vai distribuir esse produto à criança, ao idoso, ao jovem,
para ele ingerir esse flúor da forma correta. Então, o que vai diferenciar mais é no início da formação da criança, onde a gente vai ter a quantidade correta de cada idade, certo? A outra forma que a gente vai encontrar é os géis fluoretados, de aplicação normalmente em consultório odontológico, e ele vai servir para prevenção em pacientes com risco já mais elevado da cárie, certo? Ele vai ter a utilização, como eu falei, no consultório, é uma contraindicação, porque o paciente ele não consegue esse acesso direto em casa. E a outra questão é que ele só deve ser utilizado a partir do 5º ano de vida, porque com essa chance de utilização antes dessa idade, o paciente ele pode ter o empecilho de não conseguir cuspir, de tirar o flúor da boca e acabar engolindo. E aí vai gerar um problema que a gente vai falar mais lá na frente, que é a fluorose, certo? Então, como um fator de risco para essa ingestão desse flúor, vai ter a questão da idade. A gente precisa que o paciente tenha a partir dos 5 anos, que é normalmente a idade que ele já consegue cuspir o produto e não deglutir, tá bom? E a outra forma é o Durafat, que ele é indicado para todas as idades. Obviamente, ele se torna mais seguro, mas ele é uma utilização mais como tratamento de choque. É um gel fluoretado que possui, é um verniz fluoretado, perdão, que possui um tratamento de choque com 22.000 ppm de flúor. Então, ele acaba sendo uma pancada muito forte de flúor em um momento só, diferente dos outros dois, que vão ser uma quantidade menor. Então, ele é chamado de um tratamento de choque por isso. Ele é muito bom porque ele não tem contraindicação e ele tem indicações para lesões cariosas já ativas, mas que ainda são lesões de mancha branca que conseguem a reversão. A única contraindicação é a alergia. Pacientes alérgicos a algum componente da fórmula, mas que de resto é uma ótima utilização. O grande ponto ele é um tratamento de choque, ele não pode ser utilizado com tanta frequência. Tem suas recomendações, suas formas de utilizações, mas ele não é utilizado com tanta frequência por ser um tratamento de choque, tá? E a outra forma da ingestão desse flúor é através da fluoretação das águas, como a gente conversou já. É a forma sistêmica. E no Brasil, a partir de 24 de maio de 74, foi quando surgiu a lei que determinava a fluoretação das águas, e isso acabou se expandindo. Teve vários problemas inicialmente, existem situações onde foi comprovada a eficácia, outras situações que foram identificadas evolução de problema por contaminação da fluorose, mais especificamente pela dosagem errada de flúor na água. Então a gente precisa buscar entender essas situações, que ele é efetivo. A única forma que deu um problema foi quando ele teve utilizações erradas, certo? A concentração ideal geralmente varia entre 0,7 a 1 ppm na água. O flúor na saliva ele ajuda na remineralização do esmalte dentário e inibe a desmineralização causada pelos ácidos bacterianos. Então, como a gente já conversou, ele confirma aquela história dos artigos, a parte do estudo científico, onde ele vai garantir a diminuição do processo carioso. Só que qual é o problema? A concentração da água ela pode variar. Em alguns cantos ocorreu isso e a gente tem artigos que colocam que existiram problemas de ingestão demais desse flúor através da água e gerando problemas para o paciente, a contaminação do paciente, certo? Como efeito sistêmico, durante a formação dos dentes da criança, ele é ótimo. Então, o flúor ele incorpora ao esmalte e torna o dente mais resistente à cárie e acaba sendo um fator muito efetivo no combate à cárie durante a formação também. E como a gente falou, os estudos que vão falar sobre as partes que tiveram alguma interferência. Estudos confirmaram redução na incidência de cárie dentária até de 40% com o uso da água fluoretada, mas existem comparações efetivas, mas eu também falei para vocês, existem situações que não foram tão efetivas e não mostraram tanta diferença, mas o grande efeito é a condição correta e a quantidade correta do flúor, ele vai ser eficaz e ele vai ter a redução da cárie nos índices de cárie do paciente, certo? Então, como resumo, a gente colocou aqui, até os 2 artigos colocando, que no município de São Paulo ele apresentou uma melhoria com a utilização da água fluoretada. Como a gente já falou, que os estudos eles confirmam a diminuição de 40% da cárie com o uso da água fluoretada. E um artigo mais específico, em comparação com os dois públicos funcionando, a gente identificou que São Paulo teve uma diminuição na condição da cárie dentária com a utilização da água fluoretada. E aqui o grande problema. O flúor é ótimo, ele ajuda muito, mas tem a questão de tudo demais ser um veneno. Então aí a gente vai entrar com a fluorose, que é a única parte que vai complicar a situação do tratamento, certo?
A fluorose ela vai causar pela ingestão exacerbada do flúor. Quando é que isso vai acontecer? Principalmente na primeira infância, quando o paciente ele não consegue fazer aquela ação de cuspir, ele vai escovar o dente, porque a partir da primeira dentição ele já vai realizar essa escovação, e quando ele vai fazer essa escovação ele não consegue excretar totalmente o creme dental, e aí acaba que ele vai ficar absorvendo esse flúor, deglutindo, até o desenvolvimento dessa fluorose, que é o grande risco, certo? Normalmente ela vai se apresentar em 2 fatores, tanto a leve, tendo a leve ou a moderada para grave. Na leve, ela manifesta-se com linhas ou manchas brancas opacas no esmalte, que a gente pode ver nessa imagem à esquerda. E na moderada grave já é uma mancha mais amarronzada, que vai dar uma notoriedade maior, a gente vai conseguir observar de forma mais clara. Envolve manchas marrons, fissuras e fragilidades no esmalte, podendo afetar a estética e a resistência dos dentes, além de ocorrer também a sensibilidade em alguns casos da dentição, certo? E a etiologia, como a gente conversou, ela vai ter uma situação pela ingestão do flúor, que a gente já estava falando anteriormente da fluorose. Então ela surge através dessa ingestão excessiva nas águas fluoretadas acima dos níveis recomendados, é um fator de risco, acima de 1,5 ppm, no uso inadequado de suplementos fluoretados e na ingestão dos dentifrícios fluoretados. São os que mais acarretam esse desenvolvimento da fluorose, certo? Com o mecanismo fisiopatológico, a gente pode falar que ele vai interferir. Ele interfere na maturação do esmalte, já um caso mais específico para a fluorose, né, que ele vai interferir na maturação do esmalte, ou seja, o flúor em concentração elevada, ele altera a atividade dos ameloblastos, impedindo a degradação e remoção normal das proteínas da matriz do esmalte. Então é um caso mais complicado. Ele vai retardar também a mineralização nessa questão da fluorose. Então, quando ele retarda a mineralização, ele também vai trazer situações específicas que vão deixar evidentes na dentição. Ele vai ocorrer a retenção excessiva de proteínas na matriz, leva a um esmalte menos mineralizado e mais poroso, tornando-se suscetível à difusão de íons e pigmentação, que é o que normalmente a gente encontra na fluorose, certo? Já em níveis mais maiores, como a gente diz, mais exacerbados. Tá bom? E outro mecanismo que ele vai ocorrer é a alteração na estrutura das hidroxoapatitas. O flúor ele vai favorecer a formação de fluoropatita, que em condições normais ele aumenta a resistência ácida do esmalte. No entanto, quando em excesso, que é o que ocorre na fluorose, essa modificação ela interfere no crescimento ordenado dos cristais, resultando em esmalte estruturalmente defeituosos, como a gente pode ocorrer nessa imagem que a gente viu, a imagem à direita. Então são situações muito específicas que eles vão ocorrer quando a gente exacerba o uso do flúor, tá bom? E aí traz essas complicações que a gente encontrou. Aqui no final eu coloquei um vídeo que a gente vai mais um, né? Só que agora de uma referência significativa, que a gente vai ter o Imparato, do Imparato, referência para a gente nessa parte de flúor, e ele vai deixar bem claro a questão que o flúor ele não vai interferir de forma alguma, certo? É só um mito sobre o que eles estão falando, e não vai interferir em nenhuma situação específica, em nada demais. Só o cuidado com a fluorose já basta, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado.